Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje é 29 de agosto, terça-feira, né? Semana começando, início da semana, o mês terminando, uma semana forte, uma semana que tem bastante indicador, indicadores sobre o mercado de trabalho norte-americano, indicador sobre atividades econômicas, indicador sobre inflação. Então isso acaba trazendo uma atenção muito grande no mercado. Beleza? Então, todo mundo vai ficar atento aos dados lá nos Estados Unidos, porque tem essa preocupação do Fed subir a taxa de juros, e se ele subir mais ainda a taxa de juros, provavelmente o Banco Central Europeu fará a mesma coisa, e isso acaba apertando um pouco mais o mercado acionário, né? O mercado de renda variável. Então, todo mundo vai ficar atento, é bom você também ficar atento. Isso para a galera do curto prazo tá uma maravilha, vai ter volatilidade, vol é que não vai faltar nessa semana, você tem que ficar atento. Agora, para a galera do longo prazo, essa volatilidade pode, em alguns momentos, gerar oportunidades. Então, também fiquem atentos para que você não perca isso, né? Se você tem aí seu colchão de oportunidade, né? Sua reserva de oportunidade, fique atento que pode ser que gere alguns movimentos interessantes, certo? Ainda mais para que você esteja montando alguma posição, ainda esteja no início da montagem da sua carteira, isso pode gerar movimentos interessantes. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link de abertura de conta. A conta na XP não tem taxa de manutenção, né? E você será assessorado diretamente por mim, beleza? Caso queira, temos também outro grupo de assessores, né? Temos um time ali bem robusto de assessores com bastante conhecimentos e também podem agregar bastante valor a vocês, beleza? Bom, se está chegando no canal, clique aqui em se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, é isso tudo que você já sabe, né? Então dá essa moral para a gente fazer com que o giro de mercado chegue a mais pessoas, né? O canal está crescendo de uma forma orgânica, estou gostando, tá bacana, né? E vamos seguir. Bom, Ásia e Pacífico fechando majoritariamente no campo positivo, né? Tivemos lá, saiu a taxa de desemprego no Japão, ficou em 2,7%, né, de julho, né? Ficou acima do que o consenso, né? O esperado ali pelos analistas, né? Os economistas ouvidos pela Reuters, né? Que estavam ali esperando 2,5%. Então veio um pouco acima. Isso também não abalou tanto, até porque o mercado, né, Nikkei fechou no campo positivo ali. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Nikkei fechou levemente positivo, 0,18%. Nós tivemos Kospi da Coreia com 0,34% e Hong Kong fechando aí 1,95%. Né? O destaque da alta foi para Hong Kong, muito impulsionado pelo setor tecnológico. Né? O setor tecnológico acabou puxando bastante ali as bolsas asiáticas. Um dos pontos que influenciam, né, nas bolsas asiáticas foi o corte das taxas, né, em referente às negociações no mercado de renda variável. Né? Então, isso acabou impulsionando um pouco mais a compra, né, os ativos, porém, isso não muda fundamentos econômicos, beleza? Isso não muda fundamentos econômicos. Então, isso foi basicamente só um empurrão. Só que com isso, a galera entende que a China deve trazer mais estímulos, alimenta mais na cabeça dos investidores que podem vir mais estímulos. Então, isso acaba fazendo com que a galera fique um pouco mais motivada, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer, fatos e dados. Então, não se empolguem, né? Porque agora, caraca, o mercado acionário da Ásia e Pacífico está explodindo, está subindo, mas com um incentivo nessa magnitude é voo de galinha. É voo de galinha. Então, daqui a pouco, o mercado já se acostuma. Quando eu comecei a operar, eu pagava R$14,90 de corretagem. O pessoal está com R$4,90, está reclamando? Entendeu? Não consigo entender. Então, muitos investidores no passado fizeram fortunas, fizeram as suas riquezas, né? Vamos botar dessa forma, construir seu patrimônio com taxa de corretagem lá nas alturas. Né? E hoje a galera nova está com R$4,90, a galera reclama. Eu não consigo entender isso. Acha que a corretagem é que vai tirar muita parte da rentabilidade. Não, o que vai tirar a rentabilidade, que não vai fazer você construir o seu patrimônio, é a sua ansiedade e a sua indisciplina. É só isso que vai fazer. Isso tira a sua rentabilidade. Bom,
Vamos lá agora para o mercado da Europa, né, que também continua no campo positivo, né? Então, todo mundo ali vai ficar de olho nos dados de PCE, os dados da inflação, os dados do mercado de trabalho norte-americano, porque se subir taxa de juros lá nos Estados Unidos, isso acaba pressionando com que os outros BCs também venham a subir, porque se tiver algum tipo de disparidade, tem aquela corrida para o mercado norte-americano, porque todo mundo vai buscar o tesouro norte-americano, porque a taxa livre de risco lá vai ficar muito mais atrativa. Beleza? Então, isso acaba tirando dinheiro de outros mercados, né? E fora que, subindo a taxa de juros lá, isso pressiona o balanço das empresas que têm as suas dívidas atreladas a essa taxa de juros, porque o juros norte-americano ele acaba precificando, né, o financiamento global, né? Então, tem muito crédito que é tomado com a taxa de juros norte-americana, entendeu? Que é influenciada por essa taxa. Então, fiquem bem atentos a esses movimentos. Por isso que todo mundo olha para a política monetária dos Estados Unidos, não é à toa. É a moeda mais forte do mundo, é a maior economia do mundo, é natural que todo mundo olhe, né? Influencia, impacta bastante. Beleza? Futuros americanos tendenciando também uma abertura positiva. Aqui no nosso Ibovão da Massa, né? O que nós tivemos ontem, né? A nossa subida aí em 1,1%. Basicamente, vou trazer aqui para vocês. Né? Ficou até uma figura linda. Por que eu vejo aqui uma figura linda? Vamos fazer uma análise rápida. Né? Nós tivemos aqui essa correção, né, natural. E essa mini LTB aqui, nessa linha de tendência de baixa, foi quebrada. Né? Então, veio fazer aqui mínimas atrás de mínimas. Né? Então, só renovou mínimas aqui. Foram 13 quedas consecutivas. Tentou esboçar uma alta, né? Um dia de realização, mas é uma realização fraca. Aqui realizou bem, né? Nesses 2 dias nós tivemos uma boa realização da galera que estava vendida, acabou tomando um pouco mais de ações, né? E recuperando, ainda mais a galera que estava no BTC, né? Que estava vendida a descoberto. Então a galera começou a fechar algumas posições, beleza, o mercado sobe um pouco mais e a galera do longo prazo aproveitou as oportunidades, né? As oportunidades que foram criadas. Bom, e agora o que está acontecendo? Ontem nós tivemos aí uma subida que, se isso aqui configurar, ainda não configura um fundo, tá, gente? Isso aqui ainda não configura um fundo. Se isso aqui se configurar, digamos que nós tenhamos uma outra alta hoje, e essa alta venha ganhar aí os 118.600 pontos, por exemplo, ficar beirando aqui os 119 mil pontos. Aí a gente pode ter, sim, né, um início de uma reversão nessa mini tendência aqui, né, nessa correção, em voltar a buscar a ponta alta do nosso caixotaço, porque nós continuamos nesse caixote. Isso não mudou. Eu vou tirar aqui a nossa FIBO. Eu vou tirar essa LTBzinha aqui. Nós continuamos no nosso caixote, nessa lateralização aqui, ó. A gente continua nessa lateralização. Nada mudou. Nada mudou. Por isso que eu falo para vocês, não criem muito pânico, porque se nós pegarmos pelo semanal, que é como eu costumo analisar, e traçarmos a FIBO, ele teve uma retração na primeira retração de FIBO aqui nos 114.400. Não perdeu os 114 mil, certo? Poderia vir até aqui os 112 mil, sem grilo, sem problema algum. É natural uma retração de 50% de FIBO para depois voltar a fazer novas máximas, né? Então é bem natural. Só que a galera acaba criando um pânico muito grande, né? E não se esqueçam que jornais e revistas têm que vender matéria, certo? E o caos é o que mais vende, né? A galera gosta muito de notícias negativas, gostam mais de notícias negativas do que notícias positivas. Esse é o ponto, né? Isso acontece bastante. Bom, falar da nossa doleta, o dólar que ficou basicamente estável no 0 a 0, né? Estava subindo, mas depois acabou recuando um pouco mais, até porque os DIs também começaram a recuar, né? A taxa de juros, ela fechou até aqui meio mista, mas no início do pregão ela estava um pouco mais forte, justamente ainda influenciada pela leitura do IPCA. Né? Então, nós tivemos a leitura do IPCA 15, né? A prévia da nossa inflação, na sexta-feira, veio acima do esperado, né? Bem acima do esperado, então isso acabou refletindo
um pouco mais na taxa de juros. Ontem, isso acabou na abertura, o mercado ainda continuou refletindo esse IPCA 15, né? Esse aumento da taxa de inflação, até porque a gente vê outros fatores acontecendo, né? Como a subida ali dos combustíveis, então isso tende a impactar cada vez mais, né? A subida do combustível ainda não influenciou muito nos estoques das empresas, né? Então isso acabou não virando preço ainda, mas daqui a pouco vai ser corrigido por alguns outros fatores, né? A gente tem aí um fator também que pode gerar um outro tipo de uma puxada ali da inflação, que é a questão do açúcar, né? Porque aí acaba a Índia saindo um pouco mais do mercado, né? Tirando as exportações. Isso tende a pressionar o preço do açúcar, e pressionando o preço do açúcar pode pressionar o preço de outros produtos que têm o açúcar como derivado, né? E até mesmo pode ter um aumento aí na indústria sucroalcooleira, certo? Então, vamos ficar atentos. Isso o mercado está acompanhando, certo? Os DIs daqui a pouco começaram a reduzir os seus ganhos, né? E aí fechou levemente em queda, mais com viés de queda do que de alta, depois que o Campos Neto mencionou, né, que mesmo que lenta, a inflação de serviço está cedendo, né, está ali cedendo e tem uma clareza maior na questão dos ajustes fiscais, certo? Então, saiu algumas MPs ali que mostra que vão falar um pouco mais de fiscal aqui no Brasil, e isso acaba melhorando a leitura final, né? O cenário final. Por quê? A taxa de juros do Brasil ela é alta não é somente porque a meta de inflação é muito baixa e tem que trazer ali a inflação para a meta, né? O Campos Neto até mencionou isso, porque tem outros fatores que influenciam com que a taxa de juros do Brasil seja alta. E um dos motivos é simplesmente a inadimplência, os spreads bancários, né? O que impacta no crédito bancário. Então tem muita parte ali. Bom, o que ele mencionou também, que aí fez essa despressurização na taxa de juros, né, nos DIs, foi justamente em que a parte de inadimplência de curto prazo, ela meio que se estabilizou, né? Então, isso fez com que o cenário ficasse mais positivo. O setor bancário, se nós olharmos aqui, o setor bancário acabou se beneficiando bastante, né? Foi bem positivo o setor bancário. Então, a gente vê aqui Bradescão da Massa 3%, Itaúzão 3%, Banco do Brasil 2,8%. Então, os bancos comerciais, eles acabaram sendo bem impactados, né? B3SA subiu ali 0,3%, a gente vê aí o BTG 0,78%. Então você vê que dentro do setor bancário, os bancos acabaram respondendo e respondendo muito bem, justamente porque eles sofrem bem com a questão da inadimplência. Então os PDDs dos bancos subiram justamente para reduzir, né, o risco deles em relação os devedores duvidosos, né, que é o famoso PDD, né, provisão de devedores duvidosos, certo? Por quê? Se a inadimplência de curto prazo está neutralizada, está estabilizada, está sendo controlada, o que vai acontecer com o dinheiro que estava nessa conta de PDD? Esse dinheiro volta para dentro do balanço, né? E volta para dentro do balanço e acaba voltando basicamente como lucro, beleza? Então isso impulsiona o lucro dos bancos. Então, para o futuro, para as próximas leituras, pode ter um lucro maior. Tendo um lucro maior, o que faz com os ativos? O preço futuro acaba ampliando, né? Então o ativo acaba ficando barato demais, a galera toma, por isso que a gente viu aí os bancos ganhando, ainda mais os bancos comerciais, né? Tem uma carteira de crédito muito grande, eles acabam sendo bem impactados. Nossa querida Vale foi na contramão do mercado de minério, mas muito impulsionado porque tem aquele estímulo da China que foi para o mercado acionário, mas os investidores acabam entendendo que pode vir mais estímulos, esses estímulos no setor imobiliário, certo? Porque é o calo da China. A China precisa crescer. É um povo, como o Campos Neto até mesmo mencionou, quero saber como é que o governo chinês vai trabalhar e gerir um povo que está acostumado a crescer e crescer muito, né? Então, um crescimento abaixo de 4%,
a sensação da população chinesa pode ser que está empobrecendo, né? Então, isso pode vir a diminuir a confiança dos consumidores e dos empresários locais, beleza? Petróleo e gás, Petrobras também subiu, né? 1,13%, né? PTR4, PTR3 também subiu na casa de 1%, e a nossa querida Prio também na casa de 0,65%. Então, foi bem positivo, beleza? A galera do varejo, já que o DI fechou num cenário, num viés mais negativo, né, mais de queda, por que o nosso varejo não respondeu? Porque isso aconteceu já no fechamento do pregão, então isso acaba não puxando tanto assim, beleza? Pode ser que hoje esse setor comece a responder, né, influenciado por esse viés de queda aqui, certo? E ainda mais pela questão da inadimplência bancária, né? Porque se a inadimplência bancária está se despressurizando, isso acaba facilitando a abertura de mais crédito para o consumo e o consumo volta aqui para o consumo cíclico, beleza? Bom, vamos seguir aqui agora para a nossa agenda para a gente não prolongar muito. Hoje a gente não vai falar de ações, beleza? Bom, saiu a confiança do consumidor lá da Alemanha, que é a maior economia da zona do euro, 25,5 negativo, né? O anterior era 24 negativo e o consenso era 24,3. Então veio abaixo do consenso, né? E veio pior do que o consenso e pior do que o anterior, certo? Mas o setor, né? Eita, caraca, me faltou até a palavra aqui. Os índices europeus, né, ainda mais lá o DAX da Alemanha, não sentiu tanto, né? Tá nesse momento aqui, ó, 0,47% de alta, tá seguindo. Por quê? O humor dos investidores lá fora está positivo, então está sendo influenciado muito ainda pela questão da China e pela questão, né, que a galera está olhando ali o cenário como vai ficar nos Estados Unidos, beleza? O que nós temos lá nos Estados Unidos? Índice de preço de imóveis, né, às 10 horas da manhã, mas a galera vai olhar aqui às 11 da manhã a oferta de emprego, os JOLTS, né? Então, a galera vai entender como está o mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho norte-americano continua apertado, forte, né? Quando a gente fala apertado, o mercado de trabalho aqui ainda continua forte. Então, se isso continuar forte, está mostrando que os Estados Unidos está fazendo um soft landing, né? Está apertando a política monetária, subindo juros, permanecendo, porque a gente já está aí basicamente há um ano, né? Subindo taxa de juros e subiu bem a taxa de juros norte-americana, mas o mercado de trabalho não sentiu. O mercado de trabalho não sentiu, a economia norte-americana não sentiu, porque está tendo o PIB crescendo, a galera tinha uma preocupação muito grande em relação a questões de uma leve recessão nos Estados Unidos, e esse fantasma já basicamente está bem longe, na minha visão, está bem longe. Então a galera vai acompanhar de perto aqui. Se vier mais positivo, né, vier melhor do que o consenso e melhor do que o anterior, isso pode reforçar que o Fed pode sim vir a subir taxa de juros, beleza? Então, a precificação, né, as apostas na CME sobre a subida da taxa de juros, isso pode influenciar em alguma coisa. Aí a gente pode ver os mercados se mexendo, mas se vier em linha, vai manter o que já tem. A galera já imagina o Fed subindo, de repente, uma manutenção agora e uma subida para frente de 0,25. Né? O mercado pode esperar, alguns analistas esperam isso. Outros já são um pouco mais hawkish e estão esperando 0,25 agora e 0,25 na próxima reunião. Beleza? Então, terminar aí a taxa de juros norte-americana com mais 50 base points para cima. Beleza? Então, vamos a entender e ver como o mercado vai digerir esse indicador às 11 da manhã. Beleza? Em relação à agenda, o restante da agenda hoje do dia, nós temos aqui no Brasil, né, a FGV mandando o índice de confiança da indústria, né, às 8 da manhã. Nós temos às 11 da manhã, né, leilão do Tesouro, né? E tem aqui às 2h30 da tarde, né, o relatório mensal da dívida pública federal de julho. Então, esse aqui é um relatório que também acaba ficando na cabeça, que a galera vai acompanhar. Vamos ver aqui se vai... Aqui nem tá mostrando, né? Mas 2h30 da manhã, 2h30 da tarde, terá esse indicador.
beleza? Bom, aí depois tem os JOLTS, né? Antes disso tem os JOLTS, às 11 horas da manhã, que a gente já mencionou ali. E o estoque API de petróleo ali, né? De petróleo bruto, às 5h30 da tarde. Show? Bom, esse foi o recado de hoje, né? Deixa eu minimizar ali para ver se está tudo certinho. Esse foi o recado de hoje, o giro de mercado de hoje. Então, muita atenção com o capital de vocês. Vocês precisam respeitar a construção do capital. Não se empolguem achando que vão ficar ricos da noite para o dia e fazendo qualquer tipo de cagada aí no giro. A gente ganha muito mais dinheiro montando posições. A gente tem muito mais exemplos de investidores que construíram seu patrimônio ao longo do tempo, fazendo aquela disciplina de aportes mensais constantes e comprando bons ativos, beleza? Então, a gente tem uma gama de investidores aí como exemplos, né? E temos poucos exemplos, né, de pessoas que ganharam dinheiro de fato, fazendo giro no mercado, comprando, operando opções, fazendo day trade em ações, day trade em futuros. Então, a gente tem poucos exemplos em relação a isso, certo? Se você gosta de derivativos, comece a utilizar os derivativos de uma forma mais segura. Comece a utilizar o derivativo como hedge, por exemplo, certo? Mas montando uma posição nesse derivativo para potencializar, de repente, a rentabilidade da sua carteira e não girando constantemente, porque isso vai acabar te gerando muito mais estresse, né? E você vai ter uma perda emocional muito grande, e isso vai acabar influenciando também nas suas perdas financeiras futuras, beleza? Então, calma. Minha sugestão é: monte um colchão, monte aí uma boa carteira de investimentos, comece a utilizar os derivativos como eles realmente são ali, né? Não no day trade e tudo, mas montando um hedge cambial, um hedge e de repente em algum setor ali que é contracíclico, vamos botar assim, em relação à sua carteira, né? Vamos botar dessa maneira. E com isso você vai ganhar mais rentabilidade, vai proteger a sua carteira, né? E também você depois pode montar algumas posições para ter um ganho maior. Se você está vendo que o dólar está caindo, tem fundamento para o dólar cair, pega uma parte pequena da sua carteira, monta uma posição vendida no dólar, acha que o dólar vai subir, pega uma parte pequena da sua carteira de investimento, monta uma posição comprada, monta uma posição vendida no índice para fazer um hedge. Se o índice cair, você tem uma rentabilidade boa, fechou a posição, pegou aquele dinheiro, comprou bons ativos mais baratos. Ou seja, tem várias formas para você trabalhar os derivativos mais tranquilas, né? Do que você pegar 100% da sua carteira, jogar em derivativos, ficar girando loucamente e só perdendo dinheiro ao longo do tempo. Isso não é bom, né? Não é bom. Acho que tem forma mais inteligente de você fazer isso, beleza? Somente uma dica para vocês, aí é a opinião pessoal, beleza? Cada um tem a sua opinião. Bom, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais um giro de mercado e espero vocês aqui amanhã de manhã novamente. Valeu!